E aí pessoal, tudo bom? Azaf aqui, primeiro vídeo do canal do YouTube, né? Esse vídeo aqui, ele serve para o seguinte ponto. Eu quero nesse vídeo mostrar toda a história, desde o começo, desde a denúncia lá do Ministério Público, até o veredito final, o que é que aconteceu no final e o que é que a gente vai fazer daqui pra frente, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like aí, que a gente vai produzir mais vídeos e vamos movimentar isso daqui. Primeiro ponto foi a denúncia, né? O Sintep, que é o Sindicato dos Educadores de Pernambuco, alguma coisa assim, professores e educadores de Pernambuco, fez uma denúncia sobre os intervalos bíblicos que estão acontecendo nas escolas, né? O que é o intervalo bíblico? É no intervalo ali do almoço, do período integral, alguns alunos se juntam uma vez por semana para fazer suas orações, fazer um estudo bíblico, cantar um louvor e etc. E eles viram esses atos de intervalo bíblico como algo que atinge o Estado laico, né? Que é algo que não poderia ser feito porque o ambiente da escola deveria ser neutro, né? Já por conta do Estado laico. E aí eles fizeram essa denúncia, claro que a denúncia não faz nenhum sentido, porque o Estado laico é justamente o que permite que todas as religiões tenham o seu direito de fala, o seu direito de culto, independente se o espaço é público ou não, principalmente no momento de intervalo, que não está tendo aula. E aí, beleza. Foi marcada uma audiência pública. O que é uma audiência pública? O Ministério Público, que é quem recebeu a denúncia, convida as pessoas de vários campos da sociedade, os sindicatos, os professores, psicólogos, pessoas que têm intervalos bíblicos, deputados, vereadores, para ouvir todo mundo e assim complementar, né, a ideia que eles têm e decidir o que eles vão fazer. E aí o Ministério Público aceitou a denúncia e marcou essa audiência. A gente foi lá na audiência, eu postei o vídeo, tá aqui nesse canal, tá no meu Instagram também, então assistam lá o vídeo, eu lá mesmo na audiência gravando as coisas e tal. E aí beleza. Só que o que é que aconteceu? Lá tava com um clima de muita rivalidade. Pareciam dois times de futebol. Realmente, tinha um time vermelho, lá do Sintep, todo vermelho, bandeira da CUT, do Sintep, plaquinha. Todo mundo tinha uma plaquinha vermelha escrito Estado laico, Estado laico, Estado laico. E do outro lado tinham deputados evangélicos e muitos estudantes, né? Maioria da Assembleia de Deus, mas de outras igrejas também, que estavam lá para defender seu direito de ter o intervalo bíblico. E aí a audiência começou e o promotor, ele já começou de uma forma, entristeceu o Sintep, né? Logo de cara ele já disse que não vai impedir que o intervalo bíblico aconteça. Logo de cara ele já falou, isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso vai contra a liberdade de expressão. E aí o Sintep já ficou como? Daquele jeito, pô, eu tô aqui para defender o fim do negócio, não vai ter o fim do negócio, mas vamos ver o que é que a gente consegue aqui, né? E aí ele começou a falar, a explicar, mostrou todos os artigos que permitem, né, que concedem esse direito de culto dentro das escolas, e aí começou a chamar os convidados. Aí chamou a deputada Clarissa Tessio, né? Chamou uma deputada de esquerda lá, a presidente do Sintep, eles foram falaram 3 ou 4 pessoas, e aí o promotor chama para dar um aviso, falando que ia cancelar a audiência, porque o auditório ficou lotado, muita gente chegou atrasado e queria entrar, e a audiência ela estava acontecendo num lugar que não era um espaço público. Eles pegaram emprestado o Salesiano, a escola Salesiano cedeu um auditório lá para eles fazerem, e o pessoal tava fazendo tumulto lá na escola do Salesiano. E é importante deixar claro que isso foi dos dois lados, tá? O pessoal, ele não tem noção que a escola não é um lugar para você fazer manifestação. Se fosse na rua era uma coisa, no ambiente público era outra, mas era uma escola que não tinha nada a ver. E aí tem esse vídeo ridículo da Clarissa Tessio aí cantando Porque Ele Vive, dando discurso, não sei o que, descendo as escadas lá e todo mundo tendo aula do lado. Assim, ridículo. Nós estamos do mesmo lado, mas formas completamente diferentes de enfrentar o problema, né? E do outro lado, a gente teve a galera do Sintep cantando o hino do elefante, do carnaval, né? Então os caras já estavam animados ali pro carnaval. Vou botar o vídeo aí pra vocês. E amor, a sonhar, e a vida ser igual, até pra falar de intervalo bíblico, ele só pensa em carnaval, olha lá. Aí beleza, o negócio foi cancelado, a gente saiu, terminou de gravar o vídeo lá. Chegou um senhor que interrompeu o nosso vídeo e falou que as pessoas estavam esperando, queriam participar e tal. E aí eu expliquei, né, toda aquela história do vídeo que não adianta, se já tava lotado, chegou atrasado, perdeu. Marcaram uma segunda audiência. Eu não vi essa segunda audiência sendo divulgada em lugar nenhum. Eu não vi em lugar nenhum. Do nada, só saíram os vídeos. Aconteceu a audiência tal na Alep. Ficou, gente, não anunciaram isso. Foi meio que só
pessoas convidadas ali. E aí tem vários vídeos na internet, foi mais uma questão de discussão ali dentro da LEP. E aí gravaram a terceira e última audiência. O que aconteceu nessa terceira e última audiência? Aí é o ponto final da história, né? Que eu tava lá, gravei alguns vídeos e vai mostrar aí pra vocês. Primeiro ponto, o Sintep nem foi na audiência. Imagino o porquê. Né? Logo na primeira eles já falaram, não vai cancelar, não vai destruir o intervalo bíblico, isso é perseguição, isso aí é inconstitucional, não vai ter. Mas ainda estava tendo debate sobre os limites do intervalo bíblico, quem pode participar, se tem que ter interferência da escola ou não. E o Sintep, ele foi convidado para esse debate também e não foi. Ou seja, a intenção deles era só acabar mesmo, eles não querem procurar a melhora, procurar um denominador comum. Ou acaba, ou eles não estão interessados. Então eles não foram para a audiência e aí ficou só o nosso lado, né, argumentando e se defendendo. E aí começam, né, os discursos da nossa vitória. Para começar, o deputado Renato Antunes fez um discurso excelente, um discurso fenomenal, onde ele só falou o óbvio. O Sintep, ele tá preocupado com os adolescentes orando no intervalo do almoço, mas ele não tá preocupado com a merenda, não tá preocupado com o uso de drogas dentro das escolas, não tá preocupado com as salas sem ar-condicionado, porque eles não fizeram nenhuma denúncia a respeito disso. Mas eles fizeram uma denúncia para querer proibir a gente de orar na hora do intervalo. Tá aí o vídeo dele fazendo esse discurso. Motivação, não foram convidados. A motivação de se perseguir evangélicos que fazem intervalo bíblico. Por que perseguir? Porque eu falo isso e eu visito escola. O Sintep deveria estar preocupado com o plano de carreira do professor, deveria estar preocupado com o ar-condicionado na escola, deveria estar preocupado com merenda na escola que precisa melhorar. Deveria estar preocupado. E o Sintep está preocupado porque tem crente lendo a Bíblia. O Sintep está preocupado porque tem gente que, no exercício da sua liberdade, no intervalo de uma aula para outra, com ordem e decência, abre o seu livro para fazer sua reflexão. Ah, deputado Renato... Depois disso, foi a vez do deputado Clayton Collins, né? Pastor Clayton Collins, 11:11. Todo mundo já ouviu essa música, né? Esse Clayton Collins, ele é deputado já há 20 anos. Ele já tá aí no seu 6º mandato consecutivo. E eu nunca vi nada que ele fez pra ninguém, né? Inclusive, ele até votou a favor do aumento dos impostos aí ano passado, mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Ele fez um discurso elogiando o Ministério Público, e aí eu concordo com ele, que o Ministério Público agiu de uma forma muito lúcida. Por quê? Porque ele já chegou falando, isso aqui não pode ser feito, isso aqui tá dentro da Constituição. Nós não temos o poder de permitir nem proibir nada, apenas de investigar. Então já acabou com todo aquele sensacionalismo que a mídia fez, que o Sintep fez, o medo que a gente ficou também. Ele cita, né, tá muita gente com medo, muita gente sem dormir. Teve uma reunião dos intervalos bíblicos da minha igreja, né, que é o Start College, e simplesmente não foram nem metade das pessoas que estavam inscritas para ir nessa reunião, porque todo mundo ficou com medo, de fato, antes de ter um parecer certo, né? E aí, ele elogiou porque acalmou todo mundo e tal. E o promotor até deu uma passada de pano no Sintep, querendo dar a entender que eles não queriam que acabasse o intervalo bíblico. Mas é só você ver nos comentários dos nossos posts, nos comentários dos posts de todo mundo que estava com o movimento do intervalo bíblico junto, que as pessoas realmente são contra a gente orar no intervalo. Tem lá pessoas digitando, isso aí é uma ofensa, tal, não sei o que, isso aí deixa as outras pessoas constrangidas, não sei o que. Então, realmente, o brasileiro é um ser que tem um espírito autoritário já. Ele tem uma essência autoritária que não quer que as outras pessoas ajam de maneira diferente ao que ele pensa. Mas enfim, outro ponto. Então o deputado Clayton Collins elogiou o Ministério Público e tá certo mesmo. Depois disso, aí o debate já foi para outro nível. Porque chegou um psicólogo, que inclusive já trabalha pro PSOL. Então ele não deve ser nem de direita, ele deve ser de esquerda. Mas ele é um psicólogo. E ele chegou lá com vários estudos, mostrou lá, fez uma apresentação bem completa, mostrando que os intervalos bíblicos têm um impacto positivo absurdo no desempenho dos alunos. Ele mostrou lá vários estudos, fazendo pesquisas em lugares que já tem intervalos bíblicos, né? Ou não só intervalos bíblicos, ele mostrou de várias religiões. E o ponto que os estudos mostram é que, independente da religião, o envolvimento dos alunos com qualquer assunto de espiritualidade melhora o desempenho de notas mesmo, nas matérias, né? Ele tem um desempenho escolar melhor, tem menos propensão a suicídio, tem mais estabilidade emocional, se relacionam melhor com as pessoas. A gente tá vendo uma sociedade que, hoje em dia, no intervalo, fica cada um no seu celular e as pessoas não interagem mais. Claro que isso não é geral, mas tem muita gente que não faz amigos, que não conversa por conta do celular. E o intervalo bíblico é algo que junta todo mundo. Não, vamos todo mundo aqui, eu nem sei quem tu é, mas a gente vai se juntar porque a gente tem o mesmo propósito. E isso estabelece vínculos que são muito importantes na adolescência. Então ele mostrou por A mais B os benefícios que o envolvimento com religião de adolescentes traz para eles. Né? Então o debate não é mais se pode ou se não pode.
né, pode fazer intervalo bíblico, inclusive tem que ser incentivado que se faça, tanto pelos alunos quanto o ensino religioso, né, foi abordado esse tema de maneira geral, para as escolas em geral, para trabalhar isso de alguma forma. Aí eu já não me coloco como a favor, como contra, porque o ensino religioso, ele é um assunto muito delicado, ele pode ser muito bom, mas se for tratado da maneira errada, vai virar uma doutrinação. Então eu não tenho posição sobre que é uma disciplina de ensino religioso por conta disso, fica muito subjetivo ao professor ter essa neutralidade. E aí chegou lá um doidinho, um único, vou mostrar o vídeo aí pra vocês. É muita hipocrisia. Eu vim falar de Jesus Salvador, eu não respeito o meu próximo e amo o meu próximo. É hipocrisia. A minha religião é uma das primeiras do mundo. Uma das primeiras. Viemos trazer de África para cá. E escutar que o Senhor é a verdade e a vida. Não, do pão é a verdade e a vida. Ele é do mar, Jeová. Por que não, minha gente? O único que estava se colocando contra o intervalo bíblico nessa audiência, ele é um enfermeiro pertencente a uma religião de matriz africana, chegou lá com aquelas bolinhas lá de colar e tal, chegou com, eu não sei o nome dos negócios, né, mas um negócio de palha e tal, e começou a falar um monte de besteira. E eu imagino assim, meu irmão, se fosse eu falando isso da religião dele, eu seria processado. Porque ele foi lá simplesmente para tentar refutar o cristianismo. Ele começou a falar: isso é uma hipocrisia, Jesus não é o caminho, Jesus não é a verdade, Jesus não é a vida, isso é uma mentira, o verdadeiro Deus é Tupã, e não sei o que lá. O cara simplesmente foi fazer o discurso religioso dele. Ali, assim, não tinha nada a ver com o assunto. Aí quando ele finalmente foi falar do assunto, ele falou: se eu quiser bater meu tambor na escola, eu posso. E aí foi a maior vergonha. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Uma sala ecumênica para todas as religiões. Em espaço público. Sim, eu posso bater meu tambor. Pode! Pode sim. Senhores, é muito bom, mas a hipocrisia reina. Não podemos, somos impedidos. Se os senhores forem... Mostra a denúncia. Prometo. Se vocês forem... Todo mundo pode fazer. E ele ficou ficou tipo assim, mas a gente sabe que a gente seria impedido, tá ligado? E aí ele ficou meio sem jeito, porque ele esperava que a gente fosse ser contra ele poder fazer o tambor dele lá. Mas a verdade é que a gente não é. A gente quer ter o nosso direito e os outros, se quiserem fazer, vão fazer também, entendeu? E é basicamente isso. No final das contas, o que aconteceu? Nós vencemos. Nós vencemos, isso é um fato, o intervalo bíblico vai continuar. Só que, para além disso, o que é que vai acontecer daqui para frente? O próprio Ministério Público incentivou nessa audiência que a gente faça as denúncias dos diretores e dos professores que estão perseguindo os intervalos bíblicos, caso haja. Ou seja, eles estão do nosso lado agora. E eu fico imaginando, se a gente não tivesse feito todo esse movimento, né? Se a gente não tivesse lá, não só eu, então tô dizendo que fui eu, todo mundo que tá envolvido no Juntos pelo Intervalo Bíblico, fosse lá fazer vídeo, fosse lá reivindicar o próprio direito. Imagina se esse promotor fosse um comunista. Imagina se a gente não fosse fazer todo esse barulho lá. Provavelmente o resultado teria sido diferente. Então tem 2 pontos. A gente tem que estar atento com isso o tempo todo. O primeiro ponto é esse, a gente tem que estar envolvido com isso o tempo todo. Porque se a gente não estiver envolvido, eles vão estar. E aí a gente perde a luta. E o segundo ponto é que você, que é cristão, que tem os mesmos valores que a gente, você que tem que estar nesses espaços de poder, você que tem que ser o promotor, você que está fazendo direito, você tem que estudar, irmão. Você tem que estudar porque é você que tem que passar no concurso e ser o promotor, porque aí na hora que vier uma denúncia dessa, você nem aceita a denúncia. Esse promotor que está aí, ele aceitou a denúncia e falou que ia investigar os excessos. E aí nós fizemos pressão e ele permitiu que a gente continuasse com o nosso intervalo bíblico. Então são esses 2 pontos. Como é que a gente vai fazer agora para continuar crescendo, para ir para frente? O Sintep, ele fez um ataque frustrado que não deu em nada. Só que isso tá nos dando o direito agora de dar o nosso contra-ataque. Qual que vai ser o nosso contra-ataque? Eu vou criar uma associação. O nome dessa associação é Associação dos Intervalos Bíblicos de Pernambuco, AIBIP. Como é que vai funcionar? Vai ser registrado, pessoa jurídica. Todos os intervalos bíblicos, seja de escola, seja de faculdade, seja de trabalho, a gente vai se juntar, a gente vai se reunir, seja uma vez por mês, seja uma vez a cada 2 meses. Um vai ajudar o outro. Eu usei essa palavra aqui. Esse tema aqui, tem esse texto aqui que é muito bom de ser usado. Compartilhar experiências e apoiar você caso tenha algum tipo de perseguição. Porque o problema é esse. Quando a gente tá sozinho e alguém vai perseguir a gente, às vezes sozinho a gente não consegue lutar. Mas se tem uma associação que está representando você e faz essa denúncia por você sem te expor, é totalmente diferente. A gente vai se unir. Eles estão com raiva porque a gente tem 100 intervalos bíblicos em Pernambuco, quando tiver a gente vai ter 200.
e depois 300, e depois 400, depois 500, porque essa galera tem que ficar incomodada mesmo. Então, se você tem um intervalo bíblico ou tem interesse em criar o seu, clica no link aqui na descrição, que você vai entrar no nosso grupo da associação e a gente vai conversar, vai te mostrar como é que faz, onde é que você encontra os textos para falar e por aí vai. O que é que você deve fazer, o que você não deve fazer. Porque não é simplesmente chegar lá e fazer. Tem muitas coisas que a gente não faz no intervalo bíblico por um motivo de ser. Um deles aqui, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, é falar de teologia. Não se fala de teologia dentro do intervalo bíblico. Não se fala de arminianismo contra calvinismo, ou se você é católico, se você é cristão. Não, a mensagem lá é uma mensagem missionária. Porque o intervalo bíblico não é para cristãos. O intervalo bíblico é para atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Mas enfim, se inscreve, entra aqui no grupo da gente do WhatsApp e vem fazer parte da nossa associação. Tentaram nos parar, mas ninguém pode impedir a Igreja do Senhor. Então se inscreve aqui, dá o like e acompanha a gente nos próximos passos.